Alô, amigos! Tudo certo com vocês? Estamos de volta aqui na Threads porque eu queria trazer um tema muito interessante e que causa muita polêmica também em alguns momentos, mas que é realmente muito interessante. E para começar a conversar com vocês sobre isso, eu queria trazer uma cena da sala de imprensa ontem, né? O Martin Varini chega para dar a entrevista coletiva, ele se depara, na verdade, provavelmente já estava tudo certo ali, ele já sabia disso, mas enfim, ele se depara com os seus pais, né? Os pais do Martin Varini acompanharam a entrevista coletiva ontem na sala de imprensa da Arena da Baixada. Pô, é bonitinho, pô, é legalzinho, tal, pô, é da hora, mas assim, é algo que emocionalmente deve ter mexido de uma maneira impressionante com o cara. E você vê que ele ficou feliz, né? Ele olhou pros pais, ele foi a primeira coisa que ele fez foi cumprimentar os pais, depois eles saíram conversando da sala de imprensa. Então assim, lógico que é algo que parece que não tem importância. Lógico que a adaptação pode parecer desculpa em muitos momentos, mas eu queria tomar esse tempo de vocês, esses minutos com vocês para falar sobre isso, para falar sobre adaptação. Por quê? Pô, o Atlético tem talvez duas grandes gerações, dois grandes momentos na sua história recente de títulos, né? Mais para trás, claro que o Atlético tem muitos outros momentos, mas nesse século o Atlético tem o 2001, 2004, né? Aquela geração maravilhosa de jogadores. O Atlético tem o 2018, 2019, 2021, outra geração fantástica e já marcada um pouco mais por gringos. E o Atlético tem hoje a geração 2024, que talvez ainda não esteja próxima dessas duas, né, que eu citei agora, porque não venceu nada rigorosamente ainda, mas é uma geração que quando se compara às mais vencedoras da história do clube, tem uma grande diferença, né? Tem uma grande diferença que é os jogadores gringos. O Atlético está no limite no futebol brasileiro do que pode ter de gringos. O Atlético tem hoje o Léo Godoy, né, que joga como lateral direito. Hoje perde espaço com o Varini e é interessante falar sobre o Léo Godoy especificamente. Mas o Léo Godoy é um dos principais jogadores dessa equipe, né, não está bem, mas chega com essa pompa. O Atlético tem no meio-campo o próprio Bruno Zapelli, né, que vem jogando muita bola, vem melhorando cada vez mais. O Atlético teve um ataque ontem só de gringos, né? O Atlético teve o Canóbio pela esquerda, o Coelho pela direita e o Mastriani na referência do ataque. Só gringos. Ainda tem o Gamarra na reserva, né? Tinha o Benítez que foi negociado agora com o Tigre. Então, o que dá pra gente tirar além do Fernandinho e além de outras peças importantes demais desse Atlético? Mas dá pra chamar essa geração do Atlético uma geração dos gringos, a geração dos jogadores estrangeiros, a internacionalização do elenco do Atlético. E isso é muito interessante, porque de uma hora para outra, isso é muito recente na história do Atlético, né? De uma hora para outra, o torcedor do Atlético tem que ter uma tolerância. Nunca houve essa tolerância, nunca houve uma paciência para que chegue certo jogador, ele se adapte e comece a jogar bem. Até porque o Atlético fez rigorosamente seus mercados na sua história com jogadores brasileiros, né? E nesse momento não. Nesse momento o Atlético tem que começar a olhar para os jogadores, o torcedor do Atlético tem que começar a olhar para os jogadores com uma ótica de paciência, com uma ótica de vamos ter um pouco de calma, porque o cara não é daqui, o cara tá se adaptando, né? Eu pergunto pro Bruno Zapelli, inclusive esse time é comandado pelo Martin Varini, que é um gringo, né? E que também está se adaptando. Claro que já passou no Brasil e isso facilita muito, mas é um contexto completamente diferente. Eu pergunto pro Bruno Zapelli ontem sobre essa grande importância de adaptação e confiança. As duas coisas andam muito juntas, né? E ele fala que esses dois fatores, para quem entende um pouco mais de bola, são primordiais para que um jogador consiga ou não desempenhar um bom papel, né? Ele fala também, e é muito interessante, que um jogador que não tá com uma boa cabeça não consegue jogar bola. Cara, eu fico pensando, se eu não tô bem da cabeça, se eu não tenho uma saúde mental boa, ou minimamente boa, né, em determinado momento, eu não vou conseguir fazer um bom trabalho. Você que tá assistindo, cara, quando você tá mal, quando você tem alguns problemas aí para tratar na sua vida, quando você não tá bem da cabeça, você vai bem no que você faz, no seu emprego, lógico
que também são jogadores milionários, ganham muito dinheiro, né? Isso facilita demais. Mas assim, também são muito pressionados. Então, claro que não dá pra passar a mão na cabeça, falar, pô, coitadinho, tá chegando agora, todo tuitado e tal, não tá conseguindo jogar. Não é isso que eu tô falando. Mas também não dá pra ir por outro extremo, né? Não dá pra falar, pô, os caras são milionários, eles têm que dar a vida deles, e isso eu concordo, eles têm que dar a vida, eles têm que dar essa raça pelo Atlético a toda partida, mas eles talvez tenham problemas que não possam ser passados naquele momento, e isso afeta o emprego, isso afeta o trabalho, isso afeta o dentro do gramado, né? Então, talvez encontrar esse meio termo seja um caminho muito interessante. E o Zapelli fala, então, que é primordial esse fator de adaptação. O Atlético faz hoje, esse ano, uma janela praticamente inteira de estrangeiros, né? Traz o Gamarra, traz o Benítez, traz também o Leonardo Godoy, também traz o Gonçalo Mastriani, né? Esses 4 caras, só o Mastriani conseguiu jogar. É porque ele é muito melhor que todos? Pode ser, mas é porque também ele já estava no Brasil. Vocês já pararam para pensar como isso pode ter uma influência gigante nas carreiras desses caras? Vamos pegar o exemplo do Godoy, e é interessante falar do Godoy, porque ele faz uma temporada de melhor lateral direito da América do Sul na temporada passada. O cara que mais deu assistências jogando como lateral direito na temporada passada. Ele chega no Atlético e ele tem uma lesão na coxa, ele fica 3 semanas fora, tá? É bastante coisa, ele não teve pré-temporada. Ele não teve pré-temporada alguma. E perde um começo de ano. Lógico que ele não vai bem. E eu não tô falando que ele vai bem, que, pô, tadinho, vocês estão exagerando. Não é isso. Se você olhar pra dentro do gramado, olhar para as atuações do cara, ele também não tá bem. Lógico que ele não tá bem. Agora, ele não tá bem porque ele não sabe jogar, ou ele não tá bem porque a questão da adaptação é muito mais complicada do que parece. Ele desaprendeu a jogar bola? Ele não desaprendeu a jogar bola. E é um cara que tem qualidade, mostrou ter qualidade em vários momentos do jogo. E a questão da confiança também aparece. Eu fico ali na beira do campo, né? Dá pra ver quando o cara tá confiante, quando o cara não tá confiante. Eu lembro do primeiro jogo do Godoy, ultrapassava a todo momento, pedia a bola a todo momento, era muito participativo. Eu vi os últimos jogos do Godoy também por ali. E é um cara mais comedido. Um cara que esperava mais do que pedia. Um cara que ultrapassava muito menos, tinha muito menos confiança para realizar algumas ações. E principalmente para arriscar, né? Porque um jogador que não tá confiante, ele faz o básico. Para mim, o básico o Godoy tava conseguindo fazer. Agora, quando precisa arriscar, quando precisa mostrar algo diferente, aí o jogador que não tá confiante não vai conseguir fazer. A gente tem 2 grandes exemplos no Atlético de jogadores que demoraram demais para ter uma adaptação e agora são primordiais no Atlético, né? O Canóbio e o Coelho. O Canóbio chega no Atlético em 2022 e é impressionante como ele tem muita intensidade física, mas não tem a intensidade do jogo com bola. Não tem a intensidade que o futebol brasileiro cobra tanto de ser um cara que consegue acertar cada vez mais ações em sequência com a bola nos seus pés, né? E ele é um cara que demora muito para conseguir fazer isso. E quando ele começa, quando ele se adapta, quando vira a chavinha, ele vira outro jogador, né? E para mim essa chavinha vira naquela vitória por 2-0 contra o Internacional no Beira-Rio, que o Atlético vivia um jejum, se não estou enganado, de 18 anos, né? E aí o Canóbio faz um grande jogo naquele momento, foi reserva, não iniciou a partida, né? Começou no banco de reservas, entrou, foi muito bem e foi primordial para o Atlético vencer aquela partida. Para mim ele vira a chavinha. Com o Coelho, a mesma coisa. O Coelho, vocês vão se lembrar, já estava no Bragantino, já tinha jogado uma temporada no Brasil, mas talvez não seja suficiente, né? E é um cara que foi melhorando, e cada vez mais ele tá melhor. E encontrou uma função, encontrou uma posição em que ele vai muito bem, e que tem muita valência que pode ser aproveitada. Então não dá pra desistir dos caras. Para fazer um resumão, para colocar em suma o que eu tô falando aqui, a adaptação é muito, muito importante. A adaptação dita exatamente como o cara vai reagir a determinadas ações. E a adaptação é primordial, como coloca o Zapelli, principalmente em questão mental e de confiança. Então, quando o cara tá errando e quando o cara acertava e não acerta mais,
tem muito da cabeça, tem muito do mental, tem muito do psicológico, e é muito complicado para um cara que chega num país novo, numa nova cultura, numa nova língua, numa nova rotina de trabalho, com novos companheiros, com outro nível de futebol, conseguir fazer tudo certo desde o início. Claro que existem bons casos, mas existem, e a grande parte desses casos não são bons casos, são casos que não mostram de imediatez o futebol melhor jogado pelo jogador. Então eu deixo como reflexão, tá? Eu não sou dono da verdade. Os caras podem sim estar usando, em alguns casos, a adaptação como uma muleta, né? Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Agora, pra mim a grande questão é que a gente ainda pode dar o benefício da dúvida a um cara que tá em adaptação. É o grande exemplo do Godoy, né? O Godoy ainda tá em adaptação. Então, o benefício da dúvida pra mim é muito válido. Não sei o que vocês acham, cara. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Este foi o vídeo de hoje por aqui, cara. Isso me deixou muito encucado ontem. Eu perguntei pro Zapelli e fiquei pensando bastante na resposta dele. E ele menciona várias vezes, né? A confiança. Tô me sentindo cada vez mais confortável. Tô ficando cada vez mais confiante. E é algo que é realmente impressionante. Então, o mental, a adaptação tem muito fator. Beleza? Um abraço pra você que assistiu. Deixe seu like, se inscreva no canal e tamo junto. Um abraço. Valeu!